Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Mexer. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou treinadora e eu idealizei esse espaço para a gente conversar sobre saúde, sobre movimento, sobre exercício físico e principalmente sobre corrida. Hoje eu estou recebendo mais um treinador, o Jeffter Campos. Eu posso dizer que é um dos melhores treinadores de Recife, se não do Brasil. Ui. E a gente vai falar muito sobre corrida hoje, tirar todas as dúvidas dos iniciantes, dos mais experientes. Jeffter, muito obrigado por você ter se disponibilizado para vir aqui para a gente conversar. Esse episódio eu acho que vai ser super informativo, vai ser muito especial para os corredores. Eu queria que você se apresentasse aí antes da gente bater esse papo. Eu com vergonha segurando na mão fico assim, ó. Mas faz parte. Tudo bem? Bom, meu nome é Jeffter Campos, eu sou professor de educação física, né, treinador de corrida. Já estou na corrida aí desde 2005. Acho que Luísa não era nem estudante de educação física ainda nessa época. Mas desde 2005, na verdade eu comecei no atletismo em 2000, quando entrei na faculdade, mas no atletismo de pista. Quando eu me formei, passei a trabalhar com corrida de rua e desde então estou nessa, já há um pouco mais de 15 anos. E assim, sou apaixonado por corrida de rua, é um amor muito grande que eu tenho por isso, né? A quantidade de vidas que a corrida transforma e a quantidade de histórias que eu já vivi por causa da corrida são assim incontáveis e é algo que eu quero carregar aí pro restinho da minha vida. Até os 98 anos eu quero estar assim, trabalhando com corrida e correndo. Até os 98, 99 eu me aposento. Boa, Jeff. Vamos lá. Eu e Jeff, a gente conversou um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre mais ou menos o que a gente ia falar hoje, né? Uhum. E para começar, a gente sabe que a corrida, eu acho que ela ganhou, mas talvez eu esteja meio enviesada, assim, acaba Sim. chegando muito conteúdo sobre corrida para mim, mas eu acho que tá aumentando aí o número de corredores, talvez, na internet. Tem se falado muito sobre corrida. E, às vezes, dá a sensação na gente de que a corrida está se tornando um esporte caro. Vamos começar daí, Jeff? A corrida é caro? Isso é mito ou é verdade? Sim, existe um investimento muito grande na área de marketing esportivo que, na teoria, torna a corrida um produto caro. Se a gente falar de produto, ela parece realmente ser um produto caro. Por quê? Porque os tênis são bem acima da média do que a grande população pode pagar, né? Um relógio também não é barato. Enfim, a própria roupa que se utiliza na corrida não são roupas de um acesso tão fácil da grande população, né, da grande massa, porque a corrida ela é um esporte de massas, né? O atletismo é um esporte de massa, na verdade. É aquele esporte que atrai e que envolve muitas pessoas em todos os âmbitos. E aí acaba que tem essa ideia de que para correr eu preciso ter o melhor tênis, o melhor relógio, a melhor roupa, né? E não necessariamente é assim que funciona, né? Não é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Então, a corrida ela não precisa ser um esporte caro. Ela hoje, ela é muito batida como uma modalidade um pouco mais cara pelos investimentos que são feitos para você começar a correr, mas ela não precisa ser um esporte caro. Ela tem que ser um esporte acessível, ela tem que continuar sendo uma modalidade esportiva acessível para a grande maioria da população. Então ela não precisa ser cara. Acho que as redes sociais, elas trazem muito isso, né? Sim. A gente tem tênis muito caros. E quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre costumo dizer, eu não posso ser hipócrita. Então, assim, Sim, eu tenho claro. tênis que eu paguei um valor, né, caro. Roupas também, a gente tem marcas aí investindo com influenciadores e eu acho isso massa, não é uma crítica. Eu acho que a grande questão é as pessoas que ainda não entraram no esporte acharem que precisam isso, né? investir nisso tudo para começar a correr. Tu concorda comigo? Exato. Como hoje a gente acompanha tudo através da rede social, então o que está na rede social passa a ser uma verdade quase que absoluta para todo mundo. Então quando eu vejo sei lá, o corredor ou a corredora, que para mim é uma influência naquela modalidade, né? Sempre com o melhor tênis, com a melhor roupa, se o meu primeiro contato está sendo aquele, realmente eu vou dizer, pô, para correr bem eu preciso ter um tênis igual de fulano, né? O relógio igual de cicrano, e aí o relógio custa R$3.000, né? Se a gente olhar o salário mínimo, pelo amor de Deus, o cara vai parar 3 meses de comer para poder comprar um relógio. O tênis é, sei lá, R$1.000. E isso realmente é bem fora da realidade da grande massa, né? Da grande Teve população. até um tênis que saiu esse ano, que foram feitos poucos pares, né? Ixi, que eu sei. custava aí de uma marca
R$ 4.000. E assim, não há problema nenhum. A marca fez o tênis para os atletas de elite, né? Mas eu vi um comentário de uma pessoa numa publicação e ele dizia assim, tá cada vez mais caro correr, como é que CLT vai pagar por um tênis? Mas é isso, ele não precisa ter esse tênis. Exatamente. Assim, é não se apegar à questão do material de qualidade que está relacionado a um preço alto, né? É ótimo, o tênis deve ser sensacional, sim, ele é muito bom, deve ter uma resposta muito boa para quem corre forte, por exemplo. É lógico que um relógio que traz mais métricas, né, numa relação treinador e aluno, vai ser legal para poder acompanhar mais detalhes daquele corredor. Mas não pode ser uma barreira. Exatamente, não pode ser um empecilho, não pode ser uma barreira para você começar a correr. Você não precisa do melhor relógio para começar a correr, não precisa do melhor tênis. Né? Tênis a gente hoje consegue de 200 a 2.000 com muita facilidade. E assim, o de 200 dá para começar a correr, eu não preciso ir para o mais caro. Nada contra o mais caro. E se você puder pagar, massa. Cada um faz com o seu dinheiro. Tem gente que prefere comer melhor, ir num restaurante mais caro e investir menos numa roupa, por exemplo. E tem gente que é o contrário, que prefere economizar na comida para poder investir em um material legal. Gente, isso é uma escolha individual, cada um faz o seu, sem ficar se culpando se tá pagando 3, 4 pau no tênis. Não precisa se culpar por isso. Se você trabalha muito, ganha grana e pode pagar, vai lá e faz isso. Só que essa não é a realidade da maioria. Então, o importante é que a grande massa de pessoas que querem começar a correr entendam de que você não precisa ter o maior custo para começar a correr. Você pode sim começar a correr com uma roupinha mais barata, com um tênis mais barato. Aquilo é para ser acessível, né? O esporte ele é para ser. A função do esporte é essa, é ser acessível para a sociedade, é ser acessível para a grande massa de pessoas. Se o esporte não consegue fazer isso, não faz muito sentido, né? Então, a gente até vai conversar aqui, vou conversar com o Jefter sobre isso. Tem outras coisas muito mais importantes, né, pra gente olhar, pra gente cuidar, que não é o tênis. Exatamente. Então, até a questão do relógio, a gente tem aplicativos de celular hoje que a gente consegue fazer o monitoramento pelo menos ali da distância, né? Que aquele corredor está fazendo, se a pessoa não pode comprar um relógio. Então, tem marcas fazendo roupas, shorts com bolso que, de fato, ajuda bastante a gente guardar o celular, ou guardar, sei lá, o carboidrato em gel, a chave de casa, num short com bolso. Tem marcas fazendo roupas mais acessíveis. E a gente precisa falar sobre isso para as pessoas não se sentirem desestimuladas a começar num esporte que é democrático. No final das contas é isso. A gente coloca o tênis e sai correndo na rua. Talvez a corrida seja dos esportes o mais democrático. Eu acredito que sim. Eu vou vender meu peixe, lógico. Eu puxo para minha sardinha, que é a corrida. Mas é justamente isso, já são criadas várias barreiras para quem quer começar a correr, né? Desde o medo de se machucar, eu tô com sobrepeso e não posso correr, enfim, é perigoso. E aí, roupa, relógio, tênis ser mais uma barreira para a pessoa, isso não pode acontecer. Repito, nada contra o investimento que é feito em tênis, em roupa, em relógio, nada contra. Né? E as marcas estão aí para isso mesmo, e assim, é um negócio, né? Então isso tem que acontecer mesmo, mas não pode se tornar mais uma barreira para aquela pessoa que está ali querendo mudar o estilo de vida, querendo melhorar a sua saúde, querendo usar a corrida como uma ferramenta de mudança para a vida dela, mas que não vai porque não tem acesso a um melhor material, um melhor acessório. E aí, assim, ainda tem muito isso, né? A pessoa que vai começar a correr pensa em tudo, menos pensar no corpo dela. Né? Ou seja, antes de pensar no tênis, se ele vai ter placa ou se não vai, se ele tem um melhor sistema de amortecedor, se não tem, eu tenho que pensar se o maior amortecedor criado por Papai do Céu está bom, que é o meu corpo, né? Que é a minha panturrilha, que é a minha coxa, o glúteo. São os melhores amortecedores já criados no mercado da corrida e as pessoas às vezes nem tomam conta disso, se preocupam primeiro em, não, o tênis tem que ter um amortecimento X ou Y com drop Z ou W, antes de estar ali fortalecendo a panturrilha, de estar fazendo exercício para deixar bumbum forte, coxa forte. Então, olhar para você antes de olhar para o que vem agregar na corrida é muito mais importante. Perfeito. Então, vamos lá ajudar quem decidiu, não, eu vou tentar começar a correr. O que é que a gente pode falar para essa pessoa, para ela startar a corrida na vida dela? O que é importante dela olhar? Massa, vamos lá. Primeiro de tudo, olhar para si, né? Olhar para o seu corpo. Corrida é uma atividade de impacto, né? É uma atividade que machuca como qualquer outro esporte pode machucar, mas ela é uma atividade de impacto. E se você sai de uma situação de não fazer nenhum tipo de atividade e quer começar a correr,
lógico que o corpo precisa se preparar um pouco para isso. Então, começar a olhar para o seu corpo numa perspectiva de eu preciso estar no mínimo bem para aguentar esse impacto sucessivo, né? A corrida são vários saltos, né? Você está saltando o tempo todo. Então, olhar para o meu corpo para deixá-lo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente, para aguentar essa sucessão de impactos é importante. Por isso que isso vem antes de olhar para o melhor tênis, né? Você tem que olhar direto para o seu corpo. Então, essa preocupação eu acho que é a primordial, né? Poxa, Eu diria também que é fazer fortalecimentozinho. Sim, exato. Que, assim, não precisa ser numa academia caríssima. Vamos tirar esses mitos, né? De ser a melhor academia, o melhor tênis, o melhor relógio. Você pode fazer em casa. Em casa você consegue fazer um fortalecimento. Você pode fazer antes de correr, não? O próprio aquecimento ele virá um fortalecimento ali de forma leve a moderada, mas que vai estar te ajudando a deixar o corpo mais apto a receber a corrida como um tipo de atividade. Então... E eu acho que eu colocaria como segundo ponto mais importante, junto com o fortalecimento, o controle do volume. Porque acontece muito, Jeff, acho que tu vai concordar comigo, da pessoa começar a correr e dela se empolgar. E já aumentar. E aumentar demais o volume, né? Ai, não, mas eu tô correndo só um pouquinho, mas você tá correndo um pouquinho todo dia. E aí, quando a gente vai olhar para esse volume de quilômetros rodados dentro daquela semana, tem bastante coisa. E o corpo da pessoa que está começando a correr está se adaptando àquela nova atividade. Então, a gente precisa dar tempo para esse corpo ir se acostumando com aquela demanda. Aquela coisa, né? O corpo, tu tá do nada. Tua rotina de vida é trabalhar e quando não tá trabalhando, tá no sofá. Aí, do nada, vou correr. Vou inventar uma moda agora, vou correr. E aí, chega no corpo e dá uma pancada dessa. Pau! Correu, o corpo vai fazer. Meu irmão, que onda é essa? Tu tava no sofá todo dia ali, tranquilamente. Aí, do nada, tu vem com um monte de impacto na minha vida aí. 30 minutos fazendo impacto. Então, o corpo, ele vai estranhar. Ele vai dizer, não faz isso não, vai, faz devagar, começa devagar aí comigo, senão eu vou dar sinal. E o sinal geralmente é uma dor, né? É o início de uma lesão. Então, assim, controlar o volume tanto volume quanto intensidade, né? A gente bota muita culpa no volume às vezes, mas a intensidade tem uma tendência de machucar também do mesmo jeito, né? Por outros motivos. E é assim, controlar essa nossa ansiedade de já querer fazer mais é um ponto muito importante mesmo para quem está iniciando. Não é porque hoje eu consegui fazer 15 minutos ali correndo e andando um pouquinho, né, e me sentir bem, poxa, no outro dia eu já vou fazer 20, e aí eu passo para 25 minutos e quero chegar em meia hora em uma semana, 2 semanas. Vai com calma, eu acho que não é nem pisar no freio, é não pisar demais no acelerador. Acho que a diferença é essa. Então, além de você se preparar para aquilo, ou seja, começar a cuidar do corpo como a principal ferramenta da corrida, porque o seu corpo é a principal ferramenta da corrida, é não pisar demais no acelerador, né? E com calma no acelerador, passando marcha por marcha. Né? Ninguém passa da primeira para a terceira direto, né? Principalmente para quem estava totalmente parado, né? Exato, tem gente que tem um histórico atlético de estar fazendo outras atividades e quer começar a correr, mas tem gente que está totalmente sedentário. Está inserindo uma atividade nova, né? A corrida ela tem menos barreiras, né? Então, a pessoa você não precisa vai lá, de muito, se né? empolga, exatamente. É um cuidado que tem que ter mesmo, porque... Vamos falar sobre aproveitar o assunto de fortalecimento pra gente... Boa. Como é que a pessoa que ela tá começando, ela organiza a vida dela em relação aos dias de corrida e aos dias de fortalecimento? Eu sei que é muito relativo, né? Depende da disponibilidade de tempo que essa pessoa tenha para fazer ambas as atividades, né? A corrida e o fortalecimento. E o que ela tem de disponível. Ela tem só elástico em casa e um colchonete? Ela está matriculada numa academia? Ela está matriculada no CrossFit? Vamos falar sobre isso. Eu digo que a situação ideal, perfeita, seria se você conseguisse, lógico, correr num dia, treinar força no outro e conseguisse alternar durante a semana. Imagina se tu corre 3 e faz 3 de força. Tu tá treinando 6 vezes na semana, tu tá acima de uma média, assim, da maioria da população brasileira, né? Se tu conseguir fazer isso, se tu correr 3 vezes na semana, tu já tá bem acima da média de quem se cuida. Então, se você consegue 6 vezes na semana, correr 3 e fazer 3 de fortalecimento, assim, isso é... para situações saudáveis de um corredor recreacional, isso é perfeito. Padrão ouro. Padrão ouro para um corredor recreacional, lógico. Não, é um cara que quer performar na corrida, que quer ter resultados cada vez mais intensos, melhores. Aí sim, o cara vai botar um quarto treino na semana, um quinto treino de corrida especificamente. Né? O treino de força vai ganhando uma característica diferente ali dentro daquele planejamento. Mas correr 3 e fazer 3 de força, se você já consegue isso... Parabéns, troféu joinha para você, porque realmente isso já é muito bom, já é muito acima da média. E aí, lógico, esse treino de força ele não precisa ser obrigatoriamente na academia,
Né? Lógico que na musculação, é o que eu mais pratico, né? Tem as outras atividades, pilates, crossfit, treino funcional, até calistenia você consegue especificar bem para corrida. Então, tem várias opções que você tem aí para trabalhar fortalecimento e o fortalecimento em casa, né? De preferência com orientação, lógico. Né? Então, você tem várias opções aí para fortalecer que vão te ajudar a performar melhor na corrida e de quebra ainda prevenir lesões, né? Ou seja, vai te deixar mais forte ali para prevenir lesão. Eu utilizo muito mais a musculação porque é a minha realidade, né? Eu trabalho com academia também, então já está dentro do meu meio e eu acredito que a musculação tem ferramentas de controle um pouco melhores do que outras atividades. Eu consigo controlar mais intensidade, mais carga, mais descanso, como ferramenta de controle. Mais específico naquilo que a pessoa precisa melhorar. Exatamente, né? Mas não quer dizer que o perfeito é fazer na musculação. Você pode sim fazer isso num pilates. Não, pilates é muito leve. Um pilates não precisa ser leve. Se o fisioterapeuta ou profissional da educação física quiser, eles botam um pilates para torar lá em você e você fica mortinho da vida, né? Então o cross também pode ser treinado de forma mais específica para corrida. O que você fizer de fortalecimento tá valendo. O que não pode é não fazer. Então, não fazer que não deve ser feito. Vamos começar a desmistificar os mitos aí. Bora. Treinar força deixa o corredor mais lento? Ixi, não, por quê? É porque todo mundo pensa que treinar força é virar bodybuilder. E não vai. E não vai, nem olha. Você pode tentar de toda forma e não vai conseguir. Mas assim, a imagem que se tem de treinar força da musculação ainda é essa, ainda está meio que arraigada ali no fisiculturismo, né, no halterofilismo. E não é isso. Treinar força para corrida é treinar de forma específica para melhorar a sua performance na corrida. E não necessariamente ficar fortão, ficar pesadão ali, o pesadão. Então, a tendência é que não piore nada, a tendência é que melhore. Ou seja, treinar força vai melhorar a sua performance na corrida. Show de bola. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que Jeff gosta muito. Meu pai, já vem polêmica. Correr envelhece? Correr envelhece. A minha resposta para essa tu já sabe, né? Viver também envelhece, tá, gente? Se você não quer envelhecer, morra. A melhor coisa a fazer é morrer, porque assim, tudo envelhece, o passar do tempo envelhece. Mas há uma defesa grande, né, sobre a corrida envelhecer, enfim, morte celular, perda de elasticidade da musculatura da face e tal. Que a vida faz isso. Que a vida também faz isso, né? A vida também provoca isso. Que não usar protetor solar também pode provocar isso, né? Que, enfim, que ter excesso de radicais livres aí no seu corpo rodando por estresse também faz isso, né? Por beber demais ou por fumar demais também faz isso. Então, assim, correr envelhece tanto quanto viver envelhece. E se eu posso envelhecer de uma forma mais saudável, fazendo uma atividade que me dá prazer, né? Que problema tem nisso? Então, o sedentarismo é muito pior. É muito pior, muito pior. Com certeza é muito pior. E, gente, a gente tem várias estratégias para cuidar disso. Exatamente. Então, vamos usar protetor solar quando sair para correr, né? Vamos se alimentar bem, que isso colabora muito. Treinar força, treinar força junto com o treino de corrida. Ele diminui essa incidência que nós temos do envelhecimento celular. Então, você pode estar treinando força, alternando com o treino de corrida e não tendo perda de massa muscular, né? Tendo um controle da sua composição corporal. Então, isso é importante. É porque tem gente que acredita que eu vou correr, vou secar, vou perder o músculo e minha pele vai ficar flácida. Basicamente é isso que a galera acredita e o que é pregado. Infelizmente é assim que é pregado, né? Então, assim, treine força que resolve. Jeff, tem muitas perguntas aqui sobre biomecânica. Mas antes da gente entrar nelas, tem duas aqui pra gente falar. Tá. Corrida e sobrepeso. Certo. Não tem uma relação disso, eu acho que num papo com o físio que você vai ter no futuro, que eu sei, pode se esclarecer melhor, mas não tem referências que defendam o fato de se eu tiver com sobrepeso eu vou me machucar mais, por exemplo, correndo. Então, não tem problema, lógico. Assim como qualquer outra pessoa que vai começar a correr. Se você tem sobrepeso, e lógico, quanto menos peso, menos impacto ali eu estou gerando, eu preciso fortalecer meu corpo. Ou seja, eu preciso preparar meu corpo para aguentar a sobrecarga que ele vai receber durante a corrida. Se eu tenho 90 quilos ou 100, pouco importa. Eu tenho que preparar ele para receber o impacto que vai ser gerado com aquele meu peso corporal. Foi exatamente essa resposta que eu dei numa caixinha de pergunta ontem no meu Instagram. A pessoa que ela tem sobrepeso, ela precisa se cuidar e se preparar como uma pessoa que está com, sei lá, com IMC normal. Exatamente. Digamos, né? Todo mundo precisa prestar atenção no corpo. Se cuidar. Ter as medidas ali preventivas. Então, isso não muda para quem tem sobrepeso. Exato. É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente não pode criar mais barreiras. Então, se a pessoa ela já quer emagrecer, ela precisa se exercitar, ela está sedentária,
não vamos criar mais E o barreiras. corpo se adapta, mesmo que você tenha um sobrepeso, o corpo se adapta àquele tipo de estresse. Então você está gerando uma das competições que eu mais fiquei impressionado, primeira vez que eu fui no Ironman como treinador, e assim, quando passava um cara que você via que ele estava com sobrepeso e até elevado, eu fazia, não, meu irmão, esse cara vai fazer um Ironman, esse cara vai terminar essa prova, e assim, eu ficava impressionado porque tem muita gente que treina para Ironman, né, a prova de triatlon máxima ali, e que tá com sobrepeso, tá acima do peso, mas o corpo aguenta porque ele se adapta. Lógico, se você pudesse cuidar, regular um pouco a sua alimentação, perder o peso corporal, aquilo vai pode inclusive melhorar na tua performance. Mas o corpo está se adaptando porque ele está cuidando para que o corpo receba aquele tipo de estímulo, né, e suporte aquele tipo de estímulo sem se machucar. Acho que são os estereótipos também que a gente cria, né? A gente olha os quenianos sempre ganhando ou seja, as todo provas. maratonista tem que ser daquele jeito, né? Então, todo maratonista, todo corredor precisa ser aquele cara longilíneo, as pernas finas. Canela, joelho, canela, né? Não tem coxa. Na verdade, quando você vai para uma corrida de rua, acho que quem já se inscreveu numa corrida de rua tem mais essa experiência. Eu particularmente presto atenção nisso, que eu acho lindo demais, assim, corpos tão diferentes fazendo isso. O Bruninho do Bora Correr Galera teve aqui e ele falou sobre isso. A corrida é democrática porque se eu tenho 50, se eu tenho 90, Exato. se eu tenho 15 anos ou se eu tenho 80, eu tô ali correndo. E eu acho que os estereótipos da elite fizeram isso na cabeça da gente, mas Mas isso é não porque existe. é a referência. E isso, eu acho isso super normal. Eu não vejo isso como um problema. A referência que nós temos do esporte é sempre A elite. A elite, é sempre o campeão, é sempre o medalhista, né? Enfim. Então a gente olha para o maratonista, vê aquele cara longilíneo, das pernas bem grandonas, magro, e depois, se eu for maratonista, eu vou ficar desse jeito. Ou eu tenho que ficar desse jeito para ser um bom maratonista. Então a referência é sempre a elite, é sempre quem está lá no topo. E aí, assim, é lógico, mas a corrida é tão heterogênea que, assim, o que você menos vê, na verdade, numa prova de corrida de rua, são pessoas com esse perfil corporal, né? Então, Perfeito, verdade. não se preocupa com isso. Talvez a pergunta mais frequente nas minhas caixinhas e que as pessoas mais fazem. Respiração. Já sabia. E aí, tem jeito certo de respirar? Inspira... Teve uma pergunta que chegou aqui. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca é a respiração ideal? Mas como faz se não conseguir fazer desse jeito? Eu digo o seguinte. O que não pode é não respirar. Se você não respirar, você vai apagar no meio da prova, tá, gente? Veja, enquanto opinião do que eu já li, eu nunca vi uma referência, e aí pode ser também de onde eu busco essas referências, de me dizer que você tem que respirar pelo nariz durante a corrida e expirar pela boca. Eu nunca li nada que me diga isso como uma regra para ter uma melhor performance. Né? Sempre entendi, sempre percebi e li que a captação de ar pela boca é um pouco maior do que pelo nariz, então isso favorece durante a corrida. Né? E o que eu entendo é que respiração ela é uma ação involuntária. A gente não pensa em respirar durante uma corrida. Eu penso em respirar numa aula de yoga, eu penso em como respirar numa meditação. Você se concentra para aquilo. Você para tudo, você está ali literalmente presente para a sua respiração. Na corrida isso não acontece. E vai ter uma hora que você vai ofegar mais. E quando você ofegar, minha filha, vai respirar pela pele, feito sapo. Eu, particularmente, já tentei algumas técnicas aí. Sincronizar, né? Que Sincronizar se espalha, passada com respiração. que se espalha pela internet. E eu lembro de ter ficado meio irritado, assim. Cara, eu Sim. já tô aqui, tô dando o meu máximo, eu tenho que prestar atenção nisso. Exatamente. É mais uma coisa para você ter atenção dentro da... Imagina, a pessoa está começando a correr, eu tá ali dentro de um processo de iniciação e eu tenho que pensar se eu estou tendo impacto, eu tenho que pensar se meu joelho está mais à frente ou não, se minha postura está correta, se meu movimento do braço está legal, se meu tronco está balançando, se eu estou respirando direito. Vê a quantidade de informações. Perdeu a vibe do exercício. Pô, daqui a pouco tu faz, meu irmão, não aguento não, é muita pressão para mim, eu vou fazer o teu vou pedalar, vou nadar, ótimo, se a pessoa fizer, massa, mas e se a pessoa desistir de treinar por causa disso? Então, assim, respiração é uma ação que é praticamente involuntária. Você não precisa pensar em respirar. E quando você estiver ofegante, vai respirar pela boca, pelo nariz, pela orelha, pela pele, por tudo que é lugar. Então, assim, não é algo que você deva se preocupar. Eu, que sempre tive desvio de septo, respirava quase que menos da metade pela narina esquerda. E
ia estar lascado se eu tivesse que fazer isso. Então, assim, a respiração ela é algo involuntário, não é algo que você tem que se preocupar durante. Pode ser que tenha alguma referência dizendo das vantagens de inspirar pelo nariz e expirar pela boca durante a corrida. Pode ser que tenha. Eu é que nunca li sobre. Eu digo sempre para os alunos que me perguntam, se você testou alguma que você viu aí Funcionou, e deu certo, massa. Continua. Massa. Mas assim, E a gente não pode dizer condicionar, que por tem... exemplo, condicionar a respiração ao número de passadas, que eu já vi isso acontecer. Ah, não, a cada 3 passadas você inspira e a cada 3 você expira. Então eu tô aqui. Irmão, quando o cara tá ali do meio pro final da prova, tá... Perdi as contas já. Exato, ou seja, é mais uma coisa para você estar se preocupando durante a corrida. E então, aquela dorzinha de lado? A dor desviada, né? Não confundam o nome, gente, por favor. Tá? É uma outra coisa que tem referências ainda meio que escassas, né? Em relação a isso. Eu já li sobre fadiga diafragmática, né? Que explicaria essa dor desviada. Né? Popularmente, a gente relaciona isso quando bebe muita água, aí sente dor desviada, ou quando não está respirando direito. E ou aí, quando o treino está muito intenso. Ou quando está com intensidade muito alta. Um aumento, já vi também sobre o aumento... um grande aumento da temperatura corporal e pode estar relacionado a isso. Mas eu acho que a da fadiga do diafragma é uma das mais aceitáveis, né? A turma que bota matinho aqui, né? Eu fiz muito isso. Quando eu jogava bola, era pirrada, dava dor desviada, pegava um pedaço de matinho, botava aqui na cintura que resolvia o problema. Isso é uma crendice popular, assim, absurda no interior. Não sei se aqui na capital tinha, mas assim, no interior, deu dor desviada, pega um matinho, bota aqui na cintura e joga a bola com o matinho que resolvia o problema. Uma pura de uma crendice que, assim, quando eu era criança dava certo. Hoje em dia não dá, não. Né? Então, assim... Acho que acontece mais isso. com os iniciantes, né, Jeff? Acontecia bastante comigo, hoje é mais O iniciante raro. não tem um controle respiratório tão bom ainda, ou seja, não está controlando o ritmo e aí acaba que perde o fluxo respiratório, aquilo dá uma fadiga maior. Então, acho que tem essa relação com o iniciante maior. Eu não lembro a última vez que eu tive. Acho que o iniciante também, ele perde, às vezes, um pouquinho a mão na intensidade, então, puxa exato, demais, descontrola né? o ritmo e aí ali ofega mais e tem uma fadiga maior, né? Mas é o que eu disse, eu não lembro a última vez que eu tive uma dor desviada. Né? Acho que quanto mais o corredor se conhecer, a probabilidade disso acontecer vai ser menor. Perfeito. Então, vamos para a parte de biomecânica. Ui. Essa aqui é boa. Tá tudo bem aterrissar com calcanhar? Tá tudo bem aterrissar com calcanhar. Você não vai deixar de ir pro céu se você não aterrissar com calcanhar, gente. Tá? Aterrissar com calcanhar tem seus prós e os contras, assim como aterrissar com o terço anterior do pé ou aterrissar com o pé todo chapado, né? Que é a pisada, enfim. A gente tem antepé, retropé e a pisada com o pé completo ou médio pé. Tem seus prós e contras. Né, a forma como a gente aterrissa. E a grande maioria dos atletas de elite e a grande maioria dos corredores recreacionais aterrissam no calcanhar. O problema não é aterrissar no calcanhar. O problema é uma aterrissagem no calcanhar feita muito à frente da linha do nosso corpo. Era o que acontecia comigo. E aí eu quando fiz você a minha aterrissa, própria que a avaliação. gente chama do overstrike, né? Que é aquela aterrissagem lá na frente com o calcanhar, com o joelho em extensão. É quando você percebe que o corredor está aqui, meio que a perna cai toda retinha lá na frente. Então, essa aterrissagem muito à frente do corpo, com o calcanhar e o joelho sem flexão, é que pode gerar um impacto maior e pode agravar alguns problemas ou até acarretar alguns problemas. Mas não é o fato de você aterrissar no calcanhar que provoca isso. E o que eu já vi alguns vídeos nesse sentido, que é o pessoal falando, não, tá aterrissando com calcanhar, então aumenta a cadência para aterrissar com o médio pé. Só que eu fiz esse ajuste porque eu aterrissava com o calcanhar e esse pé longe do meu centro de gravidade, né? Uhum. Meu pé ia lá para frente. E mesmo depois de fazer o ajuste, aumentar a cadência e trazer esse pé, né, para perto de mim, eu continuo aterrissando com o calcanhar. É porque a orientação de aumentar a cadência não é para mudar o tipo de aterrissagem, né? É para trazer um pouco essa aterrissagem para perto da linha para o nosso centro de gravidade, Exatamente. que não é embaixo do corpo. A gente, não, tem que pisar embaixo, aterrissar embaixo do corpo. Não, se aterrissa embaixo do corpo, não. É só mais próximo. É sempre próximo. um pouquinho à frente. Mas eu trago um pouco essa aterrissagem para próximo do meu corpo. E aí, quando eu trago ela para mais perto, ou seja, aumentando a cadência, pisando mais vezes por minuto, eu trago essa pisada, naturalmente o meu joelho já entra com um pouco mais de flexão. Ou seja, quando o meu calcanhar bater no chão, meu joelho vai estar um pouquinho flexionado. E isso melhora o meu sistema de amortecimento. Então, a ideia de aumentar a cadência não é para mudar o tipo de aterrissagem, é para trazê-la para mais próximo do centro de gravidade. E isso é um problema das redes sociais hoje, né? Corrigir passada, corrigir de achar.
Porque eu lembro desse vídeo ter falado que o trazer o pé mais para próximo do centro de gravidade ia fazer a pisada mudar e o impacto melhorar. A gente gostaria muito, né? Acho que você concorda comigo. Simples assim, que né? todos os profissionais e todos esses tipos de vídeo realmente falassem coisas que... E que às vezes a gente sabe que acaba confundindo muitos corredores. Mas é isso, gente. Não é bom, né? Não ter problema. Não tem mais uma coisa que se preocupar. Acaba que você pode realmente mudar o tipo de aterrissagem. Quando você aumenta a cadência, se realmente sua cadência era muito, muito baixa. E você... Porque assim... em torno de 5% de melhora na cadência, de aumento na cadência, já pode provocar algo de benéfico para a corrida. Né? Só que às vezes a pessoa tem uma cadência tão baixa que ela precisa realmente aumentar um pouquinho mais que isso para começar a ter uma melhora. E aí acaba que muda a forma de aterrissar, mas não necessariamente ela é feita para isso. Para tá? isso, Você né? não precisa, na verdade, mudar a aterrissagem, nem o tipo de pisada, tá? E correr faz mal pro joelho? Meu Deus do céu, o povo tá perguntando isso mesmo. Tá, juro. Acho que andar também faz. Mas a pessoa que perguntou, eu acho que ele sabe que não faz mal, porque ele é maratonista, então... Não, gente, ó, é aquela coisa. Corrida é uma atividade de impacto, a gente nunca pode negar isso. Ela vai ser sempre uma atividade de impacto. Atividade de impacto, lógico que vai requerer mais das nossas articulações. Tornozelo, joelho, quadril, coluna são ali as articulações que estão levando essa pancada de cara. Se eu estou gerando mais impacto e o meu corpo não está preparado para isso, pode me causar um mal. Mas se eu preparo o meu corpo para isso, ou seja, se eu faço a parte de fortalecimento, se eu deixo a estrutura ali de coxa, ali o periarticulado do joelho bem fortalecido para gerar uma maior absorção do impacto, para não sobrecarregar meu joelho. O sedentarismo também faz mal, gente. Exatamente. Sempre Faz o sedentarismo muito mal. vai ser pior. Pode ter certeza disso. Sempre o cigarro vai ser pior. Sempre o excesso de bebida vai ser pior. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Jeff, me ajuda com outras dúvidas biomecânicas que normalmente chegam. Tem os braços, né? O movimento dos braços. Existe algum ajuste biomecânico que pode melhorar a performance? Tá, vê, o movimento do braço é um exemplo dele, né? Falam de não poder cruzar o braço, né, pela linha central do corpo. Isso é uma coisa que acontece muito. Né? Tem muito da posição que o braço tá, que tem que estar com o cotovelo a 90 graus, a mão vem na linha da cintura e vem na frente do rosto. Isso basicamente só acontece com o corredor de velocidade. Né? O corredor de provas de velocidade, que você vê o movimentão do braço dele realmente ser bem intenso. Até porque as provas serão curtas, né? Quando a gente fala de longa distância. E aí... E esse movimento do braço... É legal olhar para a elite nessa hora, porque a elite faz também. E às vezes a elite não faz e é campeão recordista mundial. Né? Que é o que acontece quando a gente vai olhar para um corredor de fundo ou até de prova de velocidade, né? E aí você vai com aquela imagem de que o braço tem que ser aqui, o joelho tem que ser assim, não pode cair para dentro. Aí você vai pegar a recordista da maratona feminina e o joelhinho dela puff lá para dentro. O joelho entrando, o braço cruzando. Será que meu joelho tem que entrar para eu quebrar o recorde ou não? Entendeu? Então vale a pena olhar pensando nisso. Assim, o braço ele tem uma relação direta até com o equilíbrio do tronco. Então, o movimento do braço está relacionado ao movimento do meu tronco. Tenta correr numa esteira, por exemplo, que é um lugar de insegurança para muita gente. Tenta correr com os braços amarrados e aí você vai ver como é difícil, você vai mexer mais o seu tronco. Então, o braço está bem relacionado com esse equilíbrio do tronco. Às vezes você cruza mais o braço ou movimenta mais o braço para poder estabilizar melhor o seu tronco. E aí tem aquele corredor que tem um tronco mais estável, musculatura mais equilibrada e ele movimenta bem pouquinho o braço, não gastando tanta energia. Então, a gente pode sim, às vezes, fazer uma intervenção no movimento do braço, que às vezes está muito acentuado, tá gerando um gasto energético muito maior, e dizer, ei, relaxa um pouquinho esse braço, para de ficar tão robô aí, dá uma soltadazinha nele, tenta correr mais suave com ele. E aí o cara, realmente deu uma melhorada, tô me sentindo mais confortável, tô com menos tensão no meu trapézio, porque eu corri e ficava com o trapézio tenso, e isso me dava dor na cervical, isso me dava dor de cabeça. Então tem esses ajustes que você pode fazer, não porque a corrida da pessoa tá errada, né? Mas porque ela pode melhorar alguns pontos que vai trazer um benefício legal, tanto na parte biomecânica como na parte de performance. E que também não é para todo mundo. Exato. E pronto, quando eu comecei a ter alguns alunos de triatlon, era muito comum uma pessoa correr com o braço mais aberto. Né? E aí eu tenho que lembrar que essa pessoa vem de uma bike, que essa pessoa faz a natação também, e que eu não podia querer isso no início, né? Eu treinador recente, né? De cronômetro ainda no peito o tempo todo, né? E prancheta, né? E aí vamos ajeitar esse braço, tá muito aberto. Pô, não conseguia corrigir isso.
né? E eu queria corrigir porque aquela ideia da biomecânica perfeita era que o braço fosse mais próximo do corpo, um movimento que não cruza a linha do corpo. E aí você vai começando a entender que, pô, não precisa, se o corredor está totalmente equilibrado, né? Não está tendo tensões, está tendo uma performance boa, porque eu vou mexer. E você falou aí dos corredores de velocidade, é diferente. O cara que vai fazer uma prova super curta, que vai acabar rapidinho, o cara nem pensou direito. E quando a gente fala de corrida de longa distância, a pessoa vai passar um tempão ali, pensando na vida, pensando no menino, pensando nas contas, em nas tudo. contas. Então, assim, natural que ele não fique engessado o tempo todo, né? E o tipo da prova também determina muito a biomecânica. Se você pegar um corredor de 100 metros rasos e botar um maratonista do lado, você vai ver que, inclusive, a aterrissagem do corredor de velocidade, ela é toda ponta do pé, a gente não pode dizer nem que é antepé, porque o antepé, quando você aterrissa, tem toque do calcanhar no chão, né? Então eu aterrisso com o calcanhar, ou com o pé inteiro, ou com a ponta do pé, mas com toque do calcanhar, ou seja, quando eu piso com o antepé, ele vai lá e dá um toquezinho no chão, que é o amortecimento. O corredor de velocidade nem isso faz, é ponta do pé mesmo, a sapatilha dele é dura. Ai, não é bonitinho garoto, feito o tênis da gente, né? Teve um garoto que uma vez brigou comigo no TikTok. Porque ele tu tá arrumando briga no TikTok. Não, porque eu fiz um vídeo falando que tava tudo bem, os corredores de rua aterrissar com calcanhar. Falei tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E ele começou a brigar comigo, fez um react no meu vídeo, falando que ele era fundista. E, enfim, foi um processo até eu explicar para ele que era diferente, né? A corrida de longa distância, ela é diferente. E 90%, 95% dos corredores de rua não são atletas, não é a galera que está no máximo da sua performance. Então, assim, não dá nem pra gente comparar, não tem como comparar. Minha mãe quiser começar a correr, eu vou comparar com a recordista mundial da maratona. Pelo amor de Deus, eu quero que ela caminhe, corra do jeitinho dela, na velocidade dela, no pace lá de 1 km a cada 10 minutos, mas que ela consiga correr e mudar o estilo de vida dela. Perfeito. Eu não estou preocupado com a biomecânica dela ser perfeita, com ela performar, com ela ter resultados excelentes em provas. Eu quero que ela mude o seu estilo de vida através da corrida. Eu e o Jeff, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e a gente estava falando sobre pontos a respeito da biomecânica que melhorariam a performance, né? Eu pontuei justamente o que o Jeff falou, desse pé estar muito longe do centro de gravidade, porque além de tudo que a gente já comentou aqui, do joelho entrar muito estendido e acabar aumentando o impacto, existe também o freio, né? Sim. Você freia mais, então você perde performance. E o Jeff pontuou a questão do impacto. Eu queria que tu falasse sobre isso. Porque se a gente começar a pensar em tudo que tem da biomecânica para melhorar o que a gente deveria pensar antes de começar a correr, aí a pessoa não corre. É melhor não correr, porque vai endoidar antes da hora. Mas se tem uma coisa que eu observo de cara no corredor, assim, que a pessoa que vem me procura, eu queria que desse uma olhada na minha corrida, que avaliasse, para saber se eu estou correndo certo. Todo mundo acha que não corre certo. Isso é uma pena, mas é o que acontece, justamente pela referência, né? As referências não são boas, as informações às vezes não são boas, e aí o consumo dessas informações traz para a gente essas barreiras que nos impedem de mudar nosso estilo de vida através de uma atividade. Então é super comum, posso marcar contigo para tu ver minha corrida que eu acho que eu estou correndo errado. Ou alguém falou alguma coisa, ou ele está se percebendo de forma errada, mas quando eu preciso fazer algum tipo de intervenção, ou geralmente quando eu faço, ela está relacionada ao controle do impacto. Então, geralmente é isso. Então, hoje mesmo eu avaliei uma menina, ela veio fazer e assim, não tinha nada assim. Eu acho que eu corro tão errado. E quando ela chegou lá assim, pô, não corre, eu mostrei por A mais B, mostrei correndo de lado, de frente, por trás e dizer, não tem, o máximo que a gente poderia talvez mexer aí, tu faz uma extensão boa do quadril no final do movimento, mas teu tronco tá muito em pé, não sei se é porque tu tá na esteira e tá meio que se controlando, talvez na rua você corra diferente, mas assim, eu não mexeria nada na sua corrida, não, pelo contrário, vamos só treinar agora, vamos só melhorar a tua performance, mas mexer, tá tudo lindo, maravilhoso, a mulher nunca sentiu uma dor, nunca sentiu um incômodo, nunca percebeu que a performance dela não estava melhorando por causa da biomecânica. Pra que eu achar lá um ângulo de 0,02 no tornozelo dela e dizer que aquilo tá errado para mudar? Sabe? Então, assim, quando eu olho para o corredor, a primeira coisa que eu tento visualizar é o controle do impacto, se ele está controlando bem. E aí a gente vê isso pelo barulho, vê isso por sensação de esforço, né? Como é que tu sente quando está pisando? O impacto é literalmente a força que a gente faz quando pisa no chão, é a aterrissagem,
né? E é aquele momento de maior força que a gente tá, que é quando o pé tá quase que embaixo do corpo mesmo, né? É onde eu tenho ali uma flexão de joelho, um pouco de flexão de quadril, né? Então, eu analiso basicamente isso, porque eu sei que isso realmente pode ser um fator para lesionar o corredor iniciante, entendeu? E aí, se isso é um problema de falta de força, se isso é um problema de o pé que não está tendo uma sustentação boa, não está dando um amortecimento legal, aí é aí onde a gente vai olhar. E aí vai correr de tênis, vai correr descalço, para a gente observar se o pé cai mais descalço ou não. Vai fazendo essas intervenções para diminuir a possibilidade do impacto estar sendo um problema na vida daquele corredor. As outras coisas, assim, só se forem muito, muito, muito relevantes mesmo. Se é uma pessoa que tem uma hiperpronação ali no tipo de pisada, se tem um valgo dinâmico muito acentuado e aquilo está gerando dor no joelho dela ou no quadril, aí sim a gente tenta trabalhar algumas intervenções e geralmente a intervenção não é na corrida. Geralmente ela é na força, ela é às vezes num educativo que não é correndo que você vai fazer, né, na própria esteira, ou é numa sala de musculação, na sala de ginástica. Então, nem sempre vai lá, bota esse joelho mais para o meio, não é para deixar o joelho cair. Não é durante a corrida que a gente ajeita. Muita gente vai com o pensamento de que é enquanto tá correndo. E na verdade a gente precisa melhorar a mobilidade, que é tudo fora da corrida. Exato. Ou é uma mobilidade, melhorar a mobilidade, força. Às vezes é só uma ativação muscular. Às vezes eu tenho força no glúteo para correr bem, para fazer um movimento de impulsão legal, né? Uma extensão do quadril lá, mas às vezes eu não ativo o glúteo de forma efetiva, né? E aí o meu quadril não estende no final, não por falta de força, mas por falta de ativação. E aí eu entro com educativo, né? Porque o educativo é isso, é você enxergar um déficit que seja ali e educar o teu corpo para funcionar melhor. Não é ir ali fazer corrida com o joelho alto, né? Porque eu aprendi assim no atletismo, mas a gente aprende pela experiência disso, né? De faz corrida com o joelho alto, a corrida com o calcanhar no bumbum. Isso é excelente para melhorar um aquecimento, mas não é fazendo isso que eu vou literalmente melhorar algumas coisas. Até pode, mas não é isso. Eu consigo melhorar, por exemplo, o teu componente pliométrico através de exercícios com salto, e aí o educativo da corrida mais tradicional vai ajudar nisso. Né? Mas às vezes não é algo que está faltando, é simplesmente você ter e não tá sabendo usar direito. E aí você faz a intervenção, que nem sempre vai ser na corrida. Jefter, a pessoa começou a correr, tá super empolgada. Pode correr todo dia? Pode, não tem problema em correr todo dia, não. É um outro tabu bem grande, né? Eu sempre me pergunto, você precisa? É isso realmente que é necessário? Ou você está fazendo corrida todo dia? Você está fazendo um fortalecimento legal para o teu corpo aguentar a corrida todo dia? Tem gente que funciona super bem. Eu mesmo, hoje, 41 anos, tipo, eu posso até tentar correr todo dia, eu acho que eu consigo, mas eu não tenho disposição para isso. Tem dia que eu prefiro não correr hoje, eu prefiro realmente descansar meu corpo. Eu não quero correr, eu quero descansar hoje. Dia de domingo eu não quero acordar cedo para correr. Eu quero acordar um pouquinho mais tarde, quero curtir minha filha e não quero correr naquele dia. Às vezes eu até corro, né? Quando eu tenho uma prova no domingo, eu deixo de correr no sábado, às vezes. Mas assim, você não precisa correr todo dia. Mas se você poder correr, pode. Agora, tudo é um planejamento, né? Então, se você não quer que aquilo se torne algo que pode gerar um problema, é bom se planejar, é bom fortalecer, né? Não teve um corredor nosso aqui de Pernambuco que fez uma maratona por dia, por um ano, né? Eu não sei como é o resto da vida dele, né? Se ele tinha tempo para trabalhar, tempo e disposição, né? Para trabalhar, curtir a família. Eu realmente não acompanhei a história. Eu sei que foi muito foda ele ter feito, né, uma maratona todo santo dia durante um ano. Isso é muito, muito, assim, é fodástico. Com certeza ele queria provar algo para ele ou para alguém ou para alguma coisa que era muito relevante e eu achei arretado isso, né? Eu não colocaria isso para mim. Eu não vejo sentido para mim. Isso, mas assim, pode correr todo dia? Pode. Você encontrou uma palavra boa, que é sentido. Tem que fazer sentido, exato. Eu tenho alunos, né? A gente tem uma amiga em comum, né, Bruninha, que corre todo dia. Ela gosta de correr todo dia. Para ela, aquilo às vezes não é nem um treino, realmente a atividade do dia que ela tá ali desopilando, que ela tá fazendo bem para ela. Então, nossa, se o corpo dela aguenta, se ela não tá apresentando nenhum processo lesivo, tá bem adaptada, não tem problema. Num dia ela faz mais, num dia faz menos. Num dia é mais intenso, num dia é mais leve. Então, assim, bem planejado a pessoa consegue. Agora, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, fazer só por fazer, só para dizer que é possível, é que eu não vejo muita. Perfeito. E assim, pensando em pessoas que querem se exercitar todo dia, a gente pode encontrar outras alternativas, né? Talvez pedalar. Eu faço natação, eu tô adorando. Então, ali eu vou alternando os dias. Normalmente eu não corro nos dias que eu vou nadar. E aí eu vou ajustando para ter sempre exercício na minha vida, exercício aeróbico. Dançar, fazer aula de yoga, enfim, fazer meditação. É porque a gente não pode considerar exercício só aquilo que a gente sua, né, que a gente transpira.
né? Então, pô, fazer um dia da sua semana ser um dia para fazer uma aula de meditação ou uma yoga, porque tem yoga que é intensa, tem yoga que o cara sai acabado da aula, né? Então, vou fazer uma aula de yoga, por que não? Por que tem que ser corrida ou musculação? Por que não pode ser uma aula de dança legal? Por que não pode ser, sei lá, uma aula de aeróbica, né? Feita das antigas? Pode ser isso também, não precisa necessariamente ser uma atividade vigorosa, uma atividade que vai te gerar um gasto energético alto. Ela pode ser um passeio de bike, ela pode ser uma corridinha com o cachorro. Tudo depende da vibe do corredor, aquilo que ele quer pra ele e aquilo que ele gosta também de fazer. Exato. Porque às vezes a pessoa que pergunta se pode correr todo dia é porque talvez a corrida seja a única coisa que essa pessoa gosta. Escape, exato. E aí ela precisa dessa atividade específica todos os dias, né? E aí é importante falar sobre escapismo nessas horas, porque é uma coisa que eu sempre falo para quem tem essa vibe de correr todo dia. Ah, não, porque a corrida é minha terapia. Isso é uma coisa que eu acho muito relevante falar, porque no dia que você não puder correr, como é que vai ser? No dia que você se machucar, no dia que você tiver uma gripe muito pesada, você vai correr gripado, porque aquilo é a sua única alternativa de escape. Então, eu sempre faço um parêntese em relação a isso. Quando a corrida ela entra como sua única alternativa de escapismo, né, que isso é super normal de acontecer. Ótimo que seja com a corrida, né, muito melhor do que você estar usando drogas para isso, por exemplo. Mas o que me preocupa é, e no dia que você não puder correr, por algum motivo, seja uma doença, seja uma viagem, como é que você vai ficar? Você vai ficar bem, vai continuar tratando as pessoas bem, vai estar no seu estado de humor normal, ou vai estar uma pessoa mais ríspida porque não está conseguindo correr. No dia que você tiver com uma febre lá de 39, 40, você vai correr de todo jeito porque você não pode deixar de correr. Então acho que é importante tocar nesse assunto para que se a corrida é a sua única válvula de escape, então me preocupa o dia que você não puder correr, por qualquer que seja o motivo. Então, por isso que eu acho legal que você tenha outras atividades, que não necessariamente sejam atividades de vigor físico. Ela pode ser uma atividade mais relaxante, ela pode ser uma atividade mais tranquila e fazer parte da tua rotina ali como algo que é importante para você se sentir bem, para sua cabeça ficar boa, para seu coração ficar em paz, com você e com os outros. Então, acho que vale pensar nisso. Eu, particularmente, Luísa, gosto muito de estar agora variando entre as modalidades do triatlo, até para não enjoar, assim. Sim. Então, só correr... Não, aí tem dia que eu, sei lá, eu pedalo e treino força, ou treino força de dia e à noite eu sei que eu vou para natação. Isso me Funciona ajuda, muito bem, né? funciona muito bem para mim. Mas é importante cada um fazer a sua análise, entender o que é que funciona para a sua rotina, para a sua vida e principalmente aquilo que você gosta. Tem que ser relevante para você. Não Fazer adianta. sentido. Exatamente. Se não fizer sentido para você, não é para mim. Então, quando o cara chega para mim e diz que quer treinar todo dia, eu vou perguntar por que você quer treinar todo dia. Porque eu tenho que entender qual é o sentido de treinar todo dia para ele. Pra gente jogar junto, né? O treinador e aluno e corredor é uma baita de uma parceria. Então, se eu não entendo por quê, qual é a necessidade daquela pessoa de correr todo dia, para mim fica difícil prescrever só por prescrever. Então, quando ele mostra que faz sentido para ele, eu não vejo problema nenhum. A gente planeja bem para que ele consiga fazer. Jeff, a gente sabe que tem gente que corre e tem gente que treina corrida, né? E aí, como é que é o planejamento dos treinos de quem treina corrida? Tá. E não de quem Vamos só corre, sobre né? isso. Vamos falar de Sei treinamento, lá, a pessoa né? começou a correr, ela tá correndo, mas ela, por exemplo, nunca pagou por uma assessoria, entrou numa assessoria, seja uma presencial ou um online. Explica um pouquinho pra galera como é que funciona. Tá. Hoje em dia tem muita forma de treinar, né? Até treinador de aplicativo hoje tem. E o pior de tudo é que não são ruins não, viu? Eu já avaliei um monte de aplicativos. Até o ChatGPT, na verdade, se você jogar ali um pedido de... Tô eu jogando contra mim, né? Jogando já o ChatGPT. Não, você tá falando, mas depois quando você realidade. terminar seu raciocínio, eu vou pontuar. É uma realidade, porque eu já pesquisei, por exemplo, no ChatGPT, com o Álvaro, que é do Corre 10, a gente vendo, tipo, como educar a ferramenta para, por exemplo, fazer uma preparação de uma prova de meia maratona. E assim, eu como treinador, depois que eu olhei tudo pronto, eu fiz, puta merda, véi, como é coerente. Assim, tem coerência naquilo que é feito, porque são informações captadas e jogadas ali da melhor forma.
Então, quando uma pessoa quer começar a correr, eu entendo perfeitamente que ter um treinador ou participar de uma assessoria financeiramente não é acessível para todo mundo e, enfim, tem várias formas. Uma das minhas formas é se danar desse projeto, né? Continue a Correr, que eu sempre abro turmas de pessoas que querem correr seus primeiros 5 quilômetros e é uma turma financeiramente muito mais acessível do que, por exemplo, treinar comigo de consultoria ou treinar num grupo de corrida. A minha ideia do projeto é justamente dar acesso àquelas pessoas que não têm condições de estar numa assessoria treinando. E hoje tem muitas formas de fazer isso. E acho que o grande segredo na prescrição, o básico do básico, é a variabilidade. Você não achar que tem que correr aquela coisa todo dia. Por exemplo, eu quero correr 5 quilômetros, então eu tenho que correr 5 quilômetros todo dia, nem que seja andando e correndo, até eu melhorar o resultado dos 5 quilômetros. Então, variabilidade do treino é algo que vai te trazer um resultado muito bom. Então, para quem está começando a correr, é entender que eu não preciso correr 30 minutos todo dia, ou 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Que um dia eu posso correr um pouco mais forte, mas menos tempo, e no outro dia eu posso correr mais tempo, mas também utilizar da caminhada nesse treino para poder fazer um volume maior. Num dia eu vou correr e ter pausas, seja caminhando, seja parado, para poder aumentar um pouquinho a minha intensidade. Então, é essa mistura dos métodos de treino que vão estar ali inseridos no planejamento, que vão fazer você ter um resultado legal. E que vai fazer as pessoas evoluírem, né? Exatamente. Eu já conversei com uma pessoa que falou para mim que estava meio estagnado, mas era isso, ele sempre saía para correr a mesma distância, coisa, né? a mesma velocidade, no mesmo tempo, não fazia esses estímulos, essa variação de estímulos, né? E acabava não é aquela frase clássica, né? Não dá para conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Né? Mas o que você falou aí das inteligências artificiais, né? Que fazem bons treinos, que conseguem hoje fazer bons treinos, eu acho que o grande diferencial, das grandes vantagens assim de você estar com um treinador e com assessoria é você ter a quem se reportar. Você ter com quem conversar. E eu falo isso porque eu não gosto de fazer os meus treinos. Já passei alguns períodos fazendo, mas eu prefiro muito que um colega faça os meus treinos. Tanto os treinos de corrida como os treinos de força. E não é porque eu não confio naquilo que eu faço, de forma alguma. É que quando... É a mesma coisa que os alunos, não é porque a gente tem um conhecimento teórico... Você tem que se reportar alguém, pô. É muito legal você dar feedback para alguém. Eu brinco dizendo que eu preciso de alguém para mandar em mim. Mas é assim que funciona. Acho que no esporte funciona muito assim. O papel da liderança, né, que é o treinador, né? Isso, se você olhar no militarismo é assim, no esporte é assim. O atleta, ele quer alguém para se reportar, ele quer alguém para dizer que está doendo, ou que não está tendo resultado, ou que está triste. O que a inteligência artificial ainda não faz, ou se já fizer eu não sei, que é uma coisa muito grande, que é o nosso diferencial humano, né? Que é entender sobre o sentimento, que é entender o que aquilo que você está fazendo está provocando, que é entender por que Luísa naquele dia não quis treinar, né? Que é entender sobre a ansiedade de alguém antes de uma prova que vai ser, sei lá, a primeira prova de 5, a primeira prova de 10 ou 21, maratona. É entender por que aquela pessoa na hora da largada está chorando, sabe? E isso a inteligência artificial ainda não faz. Mas assim, as melhores sensações que eu já tive como treinador, né, foram sensações muito além da técnica, muito além da prescrição, da métrica do resultado. Foram sensações literalmente, exclusivamente humanas. Né? É de estar ali do lado de uma aluna, né, e ainda conseguir captar ela extremamente ansiosa com aquela prova, mas por dentro eu sei que ela está confiante, mas estava ansiosa, né? Ela sabia que ia conseguir. Mas a lágrima tá descendo na hora da largada. Por isso que eu gosto muito mais da largada do que da chegada. A chegada é super emocionante, lógico, né? Não tem preço também. Mas assim, a largada, ela guarda um momento muito especial, principalmente no estreante. Então você vai estrear, tipo, numa maratona, é uma coisa assim, surreal. Você tá do lado das pessoas, você sentir que aquela pessoa tá emanando energia naquele momento. Né? E isso a máquina ainda não consegue, eu acho que ainda não consegue fazer. Né? Então essas relações humanas ainda fazem um grande diferencial. Você fazer, às vezes, um treino ruim, você querer compartilhar com alguém. Total. Por que aquele treino foi ruim? Como é que você tá se sentindo naquele dia? E não só preencher lá o Excel, né? Ou a planilhazinha e dizer foi ruim. E você vai falar pra quem? Eu acho que isso é muito importante. E o treinador ter sensibilidade para isso. Então, é uma outra diferença, né? Porque a máquina não vai ter essa sensibilidade ainda. Né? Ela pode até jogar informações e entender que, poxa, essa pessoa deve estar cansada, precisa
pisar no freio. Né? Ela pode entender isso usando a estatística e usando informações. Mas ela não vai te Mas acolher. ela não vai estar ali do lado para ter aquele acolhimento e para ter as informações que a pessoa precisa para aquele momento. Né? Às vezes o aluno ele não quer que você diga se ele correu bem ou mal. Ele quer que você diga que ele vai conseguir. Bicho, tu vai conseguir. Né? Tem uma aluna nossa que vai correr uma meia maratona agora e a cabeça dela tá super, assim, ansiosa, trabalha muito, né? Aí ficou doente uma semana antes da prova e aquilo mexeu muito com ela. E ela não queria que eu dissesse, que eu mexesse no treino, que eu diminuísse a intensidade. Ela queria ouvir literalmente que, ei, tu vai conseguir. Tu tá preparada, tu tá boa pra isso, tu tá com a cabeça legal, tu tá com um corpo legal pra isso. Então, assim, calma, respira que tu vai conseguir. Isso a máquina ainda não consegue fazer, não. Massa. Jeff, chegou uma pergunta aqui que acho que ela até foge um pouco de tudo que a gente conversou até agora, mas eu achei uma pergunta muito boa, que é: o que fazer quando a mente trava e você diz que não vai conseguir finalizar uma prova? É difícil essa pergunta. Mas assim, às vezes você não tem que finalizar mesmo. Eu acredito que às vezes você não precisa terminar aquela prova. Eu acredito que você tem que se reconhecer naquele momento e entender que não vai dar. Eu não vejo nenhum problema nisso. Tem muita gente que vê problema em andar na prova. Gente, andar, você não está cometendo nenhum pecado se você precisar andar. Né? E aí vem padrão de cobrança, referências, né? Porque o recordista não anda, fulaninho não anda, tem treinador que diz, se você andar é um absurdo. Gente, às vezes não dá mesmo para acontecer naquele dia. E que mal tem nisso? Qual é o problema que tem nisso? Sabe? Vai ter dia que vai travar, vai ter dia que o corpo, você quer ir, o corpo não responde. Ou o corpo está respondendo, mas sua ansiedade está tamanha naquele dia que não vai rolar fazer aquela atividade. Então, se permita também falhar, se permita não conseguir. Eu acho que isso faz parte do processo, inclusive faz parte do aprendizado de você enquanto corredor. Então, se às vezes travar e não der para terminar, ótimo, que seja assim. Não se crucifique por isso, não. Acho que tem que se permitir isso também. Eu vou dar outra perspectiva. Às vezes acontece mesmo e Sim. você não consegue. Mas eu acho que quanto maior a distância, e essa distância que é longa para você, ela ainda não está confortável, eu acho que acontece. Eu sempre penso o seguinte: quando está muito desconfortável, e principalmente quando eu estou só, eu penso assim, daqui a 1 quilômetro eu não vou estar pensando isso. Eu só preciso esperar um pouco, porque daqui a 2 quilômetros eu vou estar com outra sensação. Talvez eu esteja num flow e curta, e esteja curtindo de novo a corrida. Isso aconteceu comigo na meia maratona da FPS. Teve uma hora que eu olhei assim, na Via Mangue, sozinha. Eu olhei assim ao redor, um breu. Pra quem não sabe o que é breu, é quando... Acho que vocês sabem o que é breu. Ou é um vocabulário nosso. Breu é um esquisitão, gente. Assim, aquela coisa meio que deserto e tal. Só tava eu ali na Via Mangue. E eu... O que eu tô fazendo aqui, cara? Poxa, eu queria que acabasse agora. E aí eu pensei, não, daqui a, sei lá, 2 quilômetros eu não vou estar pensando isso. Só preciso continuar. E aí eu tentei pensar em outras coisas, me manter ali e também confiar no que você fez antes. Acho que confiar no processo. No processo, né? O processo de treino, quando você faz ele certinho, quando você dá o seu melhor, não vou nem dizer fazer certinho, mas quando você deu o seu melhor em todo o processo, eu acho que na hora da prova você confiar nisso, Sim. de que a sua mente vai tentar te sabotar assim. O corpo da gente quer parar de fazer aquele esforço, né? Mas você pensar, eu dou conta. Se você consegue ressignificar durante... É massa, né? Porque tem gente que acontece, Lu, de travar mesmo. Né? De travar mesmo. E assim... São duas situações diferentes, na verdade. E aquela pessoa, ela às vezes está insistindo porque não quer mostrar que não vai conseguir, não quer, tipo, não vai postar aquela foto. Tem gente que corre com a dor, já tá lesionado, tipo, tá correndo, vai terminar a prova só pra mostrar que terminou. Nessa aí eu não entro. Só pra mostrar que, tipo, foi dolorido, eu me machuquei, mas fui lá e terminei, porque é determinação, é força de vontade. Não é irresponsabilidade às vezes, com o seu próprio corpo.
sabe? E às vezes você consegue ressignificar, que é o que você falou. E aí eu sou totalmente de acordo com isso, Não, né? nessa de não é essa dor, situação de extremo, não, né? Mas assim, essa aí eu não entro, essa aí eu paro se mesmo. permitir travar ou se permitir parar por algum motivo, quando eu falei que assim, você tem que se permitir, é porque isso não é um mal, né? Se isso acontecer, gente, beleza, vão ter outras provas. Você vai conseguir treinar de novo, vai conseguir chegar lá. Então, se isso acontecer, tá tudo bem. Isso né? aconteceu E se você com Bruna ressignificar- na maratona do CTA, não terminou né? Eu a prova, encontrei não com terminou. ela e eu disse, e aí? Ela, não, eu parei no 15, sei lá, E ponto final. Ela fez, não, Sim, não tava no dia. não tô devendo e- nada a Não tô ninguém, devendo. a não ser ao banco, então tá tudo bem, né? E aí, se E aí você ela consegue tava ressignificar, que é o que falando, você né? falou, eu acho perfeito. Eu costumo dizer, se não dá pra fazer por você, faça por alguém, às vezes, e isso funciona. Tipo, acho que foi, não sei se foi FPS, que eu tava, sabe, correndo no quilômetro 12. Eu, meu irmão, eu quero ir pra casa, velho, tô cansado, não queria estar aqui correndo. Só que eu tava com a galera, eu falei, sabe uma coisa? Não vai ser por mim, não, vai ser pelo meu grupo. E aí corri com a galera e comecei a voltar na prova, foi na Sal, desculpa, foi na Nassau. Então, assim, no 14, a galera que tava comigo na frente, ó, eu vou fazer diferente. E aí, quem tava chegando do grupo, eu ia, corria um pouquinho. Vai lá, continua, voltava, corria um pouquinho com o outro. Então eu comecei a fazer pelos outros. E aquilo deu super certo. No final eu corri 25 em vez de 21, né? Porque eu ficava indo e voltando. E aquela sensação de que eu queria parar, morreu por causa disso. Ou seja, eu consegui ressignificar e fiz pelos outros e não fiz por mim naquele momento. Isso é massa também de acontecer. Mas pode acontecer o que aconteceu com Bruna, né? Eu acho você que. parar e tá tudo bem. E ela falou que muita gente tava mandando mensagem pra ela, tá tudo bem. Como e, se o e mundo mandando tivesse mensagem acabando, né? consolando. Ela, É. não, gente, tá tudo bem, só exato. não era o dia. Falhar eu faz acho que parte do processo. Isso. Eu acho que a experiência no esporte, ela vai te ensinando qual é a prova de você talvez parar, como Isso. você falou, e de insistir e negociar ali com a sua cabeça para terminar. Porque se eu bater na tecla de que não, tem que continuar, é força de vontade, é determinação, é resiliência. Se eu ficar só nessa tecla motivacional o tempo todo, aquela que está começando a correr, aquela senhora ou aquela menina, mulher que está começando ali a correr, e aquela primeira semana que é super dolorida pra gente, ela vai entender que não, tá doendo, mas eu tenho que ir, eu tenho que forçar, eu tenho que ir em cima, e ela pode se machucar e não perceber, e aí a lesão faz ela parar, e ela parar pra ela voltar a correr depois, aí sim é um puta no trabalho. Entende? Então, assim, é continuar, é ser persistente, é ser determinado com responsabilidade. Ou seja, Perfeito. conhecer o meu corpo, saber as possibilidades dele para não passar daquela linha tênue entre a performance e a lesão, porque ela está sempre tênue. É uma linha que separa o 100% da sua performance do primeiro 1% da lesão. É uma linhazinha. Se eu passar, eu me machuco. Se eu não passar, eu estou no meu mais forte da minha performance. Então é uma linha muito tênue. E aí eu não posso correr o risco de ficar nesse papo sempre de não pode parar, não pode andar. E aí aquela pessoa se machucar ou provocar um mal pro corpo dela porque ficou com isso na cabeça, sabe? Então é ser determinado, é ser persistente, é ser perseverante com responsabilidade. Perfeito. Jeff, tu acha que teve algum assunto que a gente não falou? Mulher, a gente falou de muita A gente coisa. falou muita coisa, não foi? A gente Estamos aqui conversou já muito. quase uma hora batendo papo. Então deixa pra gente uma mensagem antes da gente encerrar. Vamos lá, vamos filosofar agora, né? Eu conheci o atletismo na faculdade. Isso em 2000 foi quando eu comecei a minha experiência com a corrida, né? Eu fiz natação antes, fiz basquete, enfim, jogava futebol, adorava futebol, nunca mais joguei bola na vida. E aí eu me apaixonei pela corrida, na verdade, na disciplina de atletismo 1, o professor Varlindo, não sei se foi teu professor, ele botou um filme pra gente assistir, que era a Prova de Fogo, se não me engano, que era a história de Prefontaine, que é um corredor americano, que foi por muitos anos o recordista dos 5 km juvenil nos Estados Unidos. Tem 2 filmes sobre ele, é muito difícil de achar, inclusive, esse filme. Né? E conta a história de Prefontaine, que era esse corredor fundista, que era um perfil muito aguerrido, um cara que ia pra cima, era um cara que tipo, não se permitia ganhar a prova, estando em segundo lugar e ganhando no final do cara que estava na frente. Ele dizia que tinha que estar na frente do começo ao fim da prova para ser um verdadeiro campeão. Ou seja, tinha muito essa pegada. Mas não era nem pela história de Prefontaine, era pela história do treinador dele, que inclusive é um dos co-criadores da Nike, né, que é Bill Bowerman, acho que é assim que pronuncia o nome dele, nem sei se está vivo ainda. E ele fala uma frase no filme que, pô, essa frase virou até final de trabalho de faculdade para mim, que eu adoro essa frase, eu usei por muito tempo e ela tem uma relevância muito grande para mim. Foi quando eu me apaixonei pelo atletismo e estou assim até hoje. Que ela dizia que correr, se eu posso dizer, correr é um passatempo absurdo que nos leva até a exaustão.
mas se eu conseguir identificar, ou se eu conseguir entender qual é o verdadeiro sentido que essa corrida tem para mim, talvez eu consiga identificar um outro sentido de um verdadeiro passatempo absurdo que é a vida. Então, se eu consigo entender qual é o sentido da corrida para mim, talvez eu consiga entender um pouco do sentido da vida para mim. E eu faço esse paliativo, esse bate-bola entre correr e viver. É muito grande, assim, é muito parecido, né, a corrida com a vida. Então, se a gente consegue entender qual é o sentido que a corrida tem para a vida da gente, talvez a gente entenda um pouco também do nosso sentido da vida. E eu gosto muito dessa frase dele e eu deixo ela aí como mensagem para vocês. Ai, que massa, gostei demais. Jeff, obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz com o episódio da gente. Eu acho que tem muita informação para os corredores. Conta pra gente como é que a galera te acha nas redes sociais. Vocês não vão achar outro Jefter na rede social. Até tem um cantor, já vi até um cantor evangélico com o meu nome, Jefter. Não sei se ele é mais velho ou mais novo que eu, pra saber quem é o dono do nome, né? Mas meu arroba é Jefter Campos no Instagram. Basicamente, eu tenho TikTok, mas tenho só porque a social media mandou ter. Mas assim, basicamente vão me achar pelo Instagram. Lá tem os links com meu contato, tudinho, assim. Hoje eu basicamente uso o Instagram como uma ferramenta de divulgação do meu trabalho e também trazendo informações, dicas, orientações que são de fato legais para a pessoa que quer correr, né? Enfim, eu tento trazer, às vezes não é nem o que a galera quer ouvir, mas é o que é importante de fato, de falar sobre a corrida, sobre fortalecimento, sobre o que a gente pode fazer para melhorar nossa performance e fazer da corrida um estilo de vida, porque acho que o meu grande papel como treinador é isso, é transformar a vida das pessoas através da corrida, seja elas outros treinadores, sejam corredores, sejam pessoas que vão trabalhar com a corrida. Então, para mim, a corrida ela é uma ferramenta uma ferramenta de mudança de estilo de vida, né? Independente de por onde você vai dentro dela. Então, no Instagram você me encontra com o Jefter Campos e aí tem link lá. Lá a galera consegue entrar em contato contigo para quem for de Recife e conseguir treinar com a Unic. Consegue, né? Hoje a gente tem o grupo de corrida, que é o Unic Running. Eu tenho os dois modelos, que é o Unic Running, que é o presencial, e tem o modelo online também, que é como treinador à distância. A gente tem um aluno no mundo todo, então hoje eu bato nessa tecla, né? Não existe barreira geográfica para você ter um treinador. Então, eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, no Canadá, em países da Europa, né, que são brasileiros e até estrangeiros que moram lá e que são acompanhados por mim. Hoje, justamente, as ferramentas tecnológicas nos ajudam muito a avaliar esses resultados. Então, eu consigo saber se tu está lá no Japão treinando e ter acesso a todas as métricas do teu treino e começar e fazer a prescrição com base nisso, né? E hoje o contato é muito mais fácil, eu não preciso passar um fax para a pessoa, né, para poder saber como ela está. Então, ligação de vídeo, você vai ali e já resolve muitos dos problemas do treinamento. E o nosso grupo de corrida, que é o Unic Running, né, que é um grupo presencial, que tem treinos todas terças, quintas e sábados. E aí que eu sempre aconselho, na verdade, que se a pessoa puder correr com o grupo, eu acho muito melhor. O grupo tem uma magia muito grande. Inclusive, o Jefter, ele me acolheu no meu ciclo de meia maratona. No dia de semana eu não consigo correr na rua, né? Porque eu dou aula muito cedo, mas nos sábados eu tô sempre lá com a galera. Correr em grupo, eu sei que tem muita gente que gosta de correr sozinho e tudo bem também com isso, não tem problema. Eu também gosto de correr sozinho. Mas eu acho que o poder do grupo, a magia de estar em grupo é muito bom. É muito legal, motiva mais, estimula, te levanta um pouco quando você precisa. Às vezes também puxa um pouquinho para baixo para tu descer da árvore. Então o grupo tá ali para isso, tá para socializar. O grupo é uma baita ferramenta de mudança também, né, de estilo de vida. Então sair de um treino para um café da manhã, sair de uma prova para um bar, tudo isso faz parte do contexto de estar em grupo. Então é muito forte isso. Eu também dou total apoio para isso. Massa. O Pode Se Mexer tá no Spotify, no YouTube, no Instagram também. Só vocês procurarem Pode Se Mexer. E o meu Instagram é Luísa Sena. Luísa com dois U's. Dois U's com Z e Sena com N só. Jeff, obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi massa. E obrigado a vocês que assistiram ou ouviram até aqui. E até o próximo episódio. Valeu. Cheiro. Tchau, gente.